Voltamos e voltamos. Preste atenção que nós voltamos agora com um assunto muito amplo, um assunto muito pertinente que a sociedade brasileira fica desesperada. Eu preciso me aposentar, eu preciso já reservar meu pé de meia lá na frente. Então hoje nós estamos recebendo aqui com muita honra, muito prazer, a doutora Eliana Cristina, advogada, que vai falar para a gente hoje todos os assuntos sobre aposentadoria. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Renato. Hoje eu vou esclarecer todas as dúvidas dos telespectadores e eu vou entregar tudo para quem quer requerer aposentadoria do INSS. Isso aí. Então você que está nos assistindo agora, já fica a oportunidade que você tem essa dúvida. Poxa, eu quero fazer uma pergunta para a doutora Eliana. Tudo relacionado ao INSS, relacionado à aposentadoria, você pode estar ligando para a gente agora, mas liga agora. DDD 011 22 81 81 81 e DDD 011 29 59 21 21. Liga para a gente, faça a sua pergunta. Você que tem alguma queixa, você que deixou de receber, você que não deu a entrada ainda, você que está naquela... Gente, como é que dá entrada? Eu ouço muito se falar de aposentadoria, mas eu nunca corri atrás. Então já vamos fazer já essa primeira pergunta para a doutora. Doutora, muitas pessoas ouvem muito mesmo se falar de aposentadoria. Ah, você já tem que fazer a tua reserva, já garantiu o teu pé de meia. Eu gostaria que você já abrisse para a gente, já falando, abrindo esse leque de falar o que vem a ser a aposentadoria. Olha, Renato, a aposentadoria, em primeiro lugar, antes da pessoa requerer a aposentadoria do INSS, ela vai precisar juntar alguns documentos. A aposentadoria ela é devida para as pessoas que trabalharam, para as mulheres com 30 anos de tempo de contribuição e os homens com 35 anos de tempo de contribuição, ou as aposentadorias por idade, que a gente já conhece, que é o homem com 65 anos de idade e a mulher com 62 anos de idade. O que ocorre é que muitas pessoas, na hora de requerer a sua aposentadoria, acabam não juntando todos os documentos que são essenciais para pedir esse benefício do INSS. Então, entre esses documentos, o principal dele é a carteira de trabalho. Então, muitos trabalhadores, na hora de juntar esse documento, acaba só colocando a foto da carteira de trabalho no requerimento da aposentadoria e esquece que precisa colocar toda a carteira de trabalho nesse requerimento do INSS. E aquelas pessoas, doutoras, que, por exemplo, como eu fiz a pergunta relacionada a pessoas que deixam muito a desejar. Falei assim, será que eu vou receber mesmo? Mas eu não tenho condições financeiras para poder dar entrada. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente relacionado a essas pessoas que deixam de dar entrada na sua aposentadoria mediante a sua condição financeira. Olha, todo cidadão que trabalhou com carteira assinada tem direito à aposentadoria do INSS. Então, muitas pessoas, às vezes, por medo, por receio, né, acabam não procurando nem o INSS e nem um advogado que é especialista em direito previdenciário. Porque, assim, muitas pessoas já têm direito a requerer essa aposentadoria e acabam não solicitando. E nós sabemos que, hoje em dia, a aposentadoria, ela é não só um benefício previdenciário, mas sim ela traz uma qualidade de vida para muitas pessoas, né? Porque essa renda vai fazer com que ela tenha mais um estilo de vida melhor e vai ajudar em pagar contas, enfim, toda essa questão aí. Quando você me vem em mente agora aqui, doutora, uma pergunta que eu acredito que seja pertinente, porque esse caso que eu vou falar agora acontece na vida de muitas pessoas. Sim. Que caso que seja esse, doutora Eliana? É o seguinte, tem pessoas que ela começa a trabalhar, vamos botar aí, seus 20 anos, e ela entrou naquela empresa, carteira assinada, vamos supor que ela ficou naquela empresa 6 anos. Aí saiu daquela empresa, foi para outra empresa, recebeu o seguro-desemprego, aí só pode assinar a carteira novamente, depois de um tempo, foi para uma outra empresa, ficou, vamos botar aí, mais 6 anos. Né? Aí tudo bem. Mas e aquelas pessoas que ficam na empresa como se fosse assim, temporário? Ficou um tempo de um ano, aí saiu com carteira assinada, depois foi para outra empresa, ficou mais um ano. Juntando esse tempo todo que essa pessoa trabalhou em várias empresas, ela consegue dar entrada na sua aposentadoria futura? Sim, Renato, essa é uma pergunta assim, bem pertinente. Então, como eu esclareci no começo, muitas pessoas, né, têm direito de requerer esse benefício e acabam não sabendo se tem direito
ou não de já solicitar a sua aposentadoria do INSS. Então, o tempo de contribuição ele é contado em todas as empresas que a pessoa trabalhou. E para os homens, Renato, que serviram o Exército, prestaram serviço de Exército obrigatório, esse tempo também pode ser incluído na hora de requerer a aposentadoria. Eita, será que tem pessoas que sabem disso, doutora, ou não sabem a respeito de quartel? Mas isso é desde do jovem que começou a servir com seus 19 anos em diante, tem um tempo um determinado, como é que é? Explica um pouquinho pra gente. Eu falo relacionado ao quartel, que até então eu não sabia. Então, Renato, muitos trabalhadores, né, eles, na hora de pedir uma aposentadoria, principalmente quando é uma aposentadoria por idade, tem esse tempo que pode incluir no seu tempo de contribuição e ele aumenta o tempo de contribuição e aumenta também o valor da aposentadoria. Só o que acontece é que muitas pessoas não sabem disso. Então, se ela juntar no seu pedido de aposentadoria a certidão de que ela serviu o Exército, ela pode requerer isso e já pedir seu benefício. Olha aí, ó. Então, já fica aí, vocês que não sabiam disso, com certeza temos aí muitas mães, muitos pais que estão nos assistindo, que o seu filho serviu o Exército aí no prazo de, sei lá, 3, 4 anos. Você pode dar entrada também, você não sabia. E, de repente, esse filho que serviu o quartel, doutora, ele hoje, ele já se formou e está trabalhando na sua profissão ou não está trabalhando na sua profissão de formado, está trabalhando com uma outra empresa, pode juntar tudo, tanto do quartel quanto da profissão atual. Isso mesmo, Renato, pode juntar todo o tempo de contribuição, tanto do quartel como do tempo de trabalho, né, comum em empresas. Esse tempo todo pode ser contado como tempo de contribuição para a aposentadoria do INSS. Entendi. Agora, doutora, quais são os maiores motivos dos indeferimentos das aposentadorias? O primeiro maior motivo é aquele que eu falei no início, a falta de juntada de documentação. Nós sabemos que muitos têm dificuldade de juntar documentos no requerimento do site Meu INSS. O primeiro passo que você tem que fazer é juntar sua carteira de trabalho integral, todas as páginas, desde a foto até o último vínculo de emprego, porque com esse período que vai verificar se o seu CNIS, que é aquele documento do INSS, está batendo com a carteira de trabalho. Pois, Renato, muitas pessoas têm vínculos que estão na carteira de trabalho e não estão no CNIS do INSS. E esse é um dos motivos que fazem com que dê vários indeferimentos na aposentadoria. O segundo passo é juntar todos os documentos, entre eles RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e fazer a contagem do tempo de contribuição. E muitas pessoas têm que ter cuidado, pois a calculadora do INSS ela pode ser falha. Então, muitos segurados já têm direito a requerer uma aposentadoria, mas por falhas no sistema, acham que não têm direito a solicitar a aposentadoria do INSS. Uau! Então, quer dizer que possa dar erro no sistema deles. Então, essa pessoa, no caso, se eu for dar entrada, eu tenho que fazer os cálculos juntamente com um advogado, para ver se vai bater concernente ao que estiver no sistema. Isso. E se não bater, como é que é o procedimento? O advogado vai correr na frente, não falo correr atrás, mas correr na frente do prejuízo? Explica pra gente. Então, se não bater o que está na carteira de trabalho com o que está no INSS, o primeiro passo é solicitar as fichas de registro de empregadores antigos. Porque pode ser que a pessoa tenha trabalhado em empresa, essa empresa não tenha recolhido para o INSS e esse período não consta lá no INSS, ou seja, não consta no CNIS do INSS. Então, esse CNIS pode estar com falhas, pode ter datas sem data fim no CNIS do INSS. Um exemplo, um trabalhador pode ter começado a trabalhar em 84, janeiro de 84, mas não consta a data da saída dele da empresa. Então, esses vínculos é o que a gente fala que são vínculos em abertos. O sistema do INSS, na hora de fazer essa leitura, ele lê esses vínculos errados. Então, aí que dá o erro na hora da pessoa solicitar a aposentadoria. Porque esses vínculos abertos não contam como tempo de contribuição. Aí é nesse momento que o trabalhador vai precisar ou das fichas de registro de funcionário ou da carteira de trabalho integral para o INSS fazer essa conferência de documentos e conceder a aposentadoria. Então, doutor, uma vez que a pessoa trabalhou aqui no Brasil, vamos lá, trabalhou aqui no Brasil de carteira assinada. Aí a pessoa, muitos brasileiros estão na mente, eu vou morar fora do país.
Aí eu fico lá, são meus 5 anos, 7 anos, e tem, entre aspas, uma frustração porque não foi de acordo com a expectativa que ele estava esperando. Né? Porque vê todo mundo indo para fora do país, acha que o que aconteceu com o amigo vai acontecer com ele também. O tempo que ficou aí vago de que a pessoa ficou sem trabalhar com a carteira assinada aqui no Brasil, isso indifere alguma coisa ou não? Se a pessoa for para o exterior, né? Isso. E for pedir uma aposentadoria do INSS, o primeiro passo ela tem que verificar se o trabalho lá que ela vai recolher no exterior, dependendo de qual país, eles têm um acordo de cooperação técnica. Então, assim, o país ele tem esse acordo que pode ter o recolhimento, ou você pode se aposentar aqui no Brasil, usando só os vínculos que está aqui no INSS, ou então utilizar os vínculos lá que você tem no exterior, juntar todo esse tempo de contribuição e pedir uma aposentadoria. Aí, na hora que o cidadão for fazer isso, ele tem que verificar qual a aposentadoria que vai ser mais vantajosa, a do Brasil ou uma aposentadoria do exterior. Eita. Aí eu te pergunto. Aí, doutora, eu te pergunto, você já chegou a pegar um caso desse, mediante a sua experiência? Sim, já chegamos a pegar sim. E né? qual que foi a mais vantajosa para essa pessoa? A mais vantajosa para essa pessoa foi uma aposentadoria fora. Era uma aposentadoria fora, isso. Ela acabou pegando um tempo de contribuição aqui dela do Brasil e levou lá para Portugal, e lá em Portugal ela requereu a sua aposentadoria. Aí, nesse caso, a pessoa recebe lá ou recebe aqui? Recebe lá. Aí recebe lá? Isso. Olha. Aí a pessoa não quer mais o quê? Não quer mais nada na vida, né? Depois que a pessoa já está recebendo aposentadoria e está recebendo lá no país de origem que ela está morando agora, residindo agora, não é isso? Isso. E tem outro ponto importante também, Renato, que eu quero falar para você. Muitas pessoas, elas acabam optando por continuar trabalhando fora, né, recolhendo lá a previdência de lá do país que ela está e recolhendo aqui para a previdência também aqui no Brasil. Então, ela pode fazer esse recolhimento aí como contribuinte facultativo e contar esse tempo de contribuição para o INSS. Então, também tem essa opção, mas aí vale analisar caso a caso, porque cada pessoa tem um tempo de trabalho diferente e um tempo de contribuição diferente. Então, talvez o que se enquadra no caso desse cliente que eu falei não é o mesmo que vai se enquadrar no caso de outra pessoa que também quer ir para outro país, sei lá, Portugal, Alemanha, né, que o Brasil tem acordo, e contar esse tempo de contribuição. Aí tem que analisar o caso concreto. Você falou uma coisa interessante. Eu pensei e você respondeu. No país que o Brasil tem acordo, que no caso é Portugal. Agora, será que essa condição valeria também se fosse nos Estados Unidos da vida, uma Europa? O que você acha? Essa condição também vale para outros países, mas aí é analisar o caso concreto. Tem que analisar, na verdade, o acordo de cooperação entre os países e verificar o que vai ser mais vantajoso para o caso. Né? Isso, no caso da pessoa. Entendi. Para você que está nos assistindo agora, aqui no nosso programa, nós estamos conversando com a doutora Eliana Cristina, advogada, que ela está falando para a gente tudo acerca de aposentadoria, INSS, que é um assunto muito pertinente aqui no nosso país e cria até mesmo polêmica, porque muitas pessoas falam assim, dou entrada, doutora, eu fui da entrada, aconteceu isso, ficou faltando esse documento, demorou para receber. Então, você que tem uma pergunta, que está nos assistindo de qualquer lugar do Brasil, pode fazer a tua pergunta agora. Liga aqui para a gente, DDD 011 2959 2121 e DDD 011 2281 8181. Esteja ligando, porque a doutora Eliana está prontinha aqui para responder todas as suas questões. Agora, doutora, nessa reforma, houve alguma mudança nesse ano de 2023? Houve alguma mudança com o novo presidente? Como nós estamos já findando o mês de... Estamos findando o ano, já fala findando o mês de outubro. Estamos findando o ano. Pela estatística, tem alguma coisa para vir de novo para 2024 que você saiba? Olha, por enquanto as regras da Previdência se permanecem inalteradas. Por quê? Porque em 13/11 de 2019 já teve a reforma da Previdência. Então, o que aconteceu? Antigamente, né, as mulheres só precisavam de 30 anos de trabalho e os homens de 35 e não tinham requisito idade mínima para aposentadoria. Só que aí veio a reforma da Previdência e colocou as 4 regras de transição para ter acesso a esse benefício, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Então,
Então, essas regras já foram criadas e acredito que não terá novas regras que sejam implantadas aí recentemente com o nosso governo aí atual. Doutora, o que faz de uma pessoa não receber a sua aposentadoria? Tem alguma coisa que impede, que bloqueia dessa pessoa não receber? Lógico que a gente sabe que é a pessoa não dando entrada. O principal motivo é a falta de tempo de contribuição. Se a pessoa não tiver o tempo mínimo de contribuição para uma aposentadoria por tempo de contribuição, ela não vai ter direito ao benefício. A aposentadoria dela vai ser negada. Ou numa aposentadoria por idade, é a pessoa só ter a idade e não ter o recolhimento mínimo que a INSS exige, que é os 15 anos de tempo de contribuição. Isso numa aposentadoria por idade. Então, às vezes, lá no escritório, a gente pega muitas pessoas que querem dar entrada na aposentadoria e falta 1 mês, 2 meses de tempo de contribuição e a pessoa não sabe que ela tem esse direito, que se recolher só aquele pequeno tempo de contribuição, ela já vai ter direito ao seu benefício. E outra coisa, doutora, houve uma polêmica, entre aspas, de uma influenciadora muito famosa aqui no Brasil, que a sua filha, ela não chegou ainda, eu não me recordo agora se ela vai fazer ainda um ano. Ela está fazendo, a bebezinha dela está fazendo várias propagandas com marcas famosas, de fraldas, de roupinha, e ela já tem, a mãe falando, a minha filha já tem na conta bancária dela R$1 milhão. A minha pergunta é o seguinte, uma vez que essa criança já tem R$1 milhão aplicado na conta, quando essa criança completar, suponhamos, 30 anos de idade, ela não vai precisar dar entrada de nada. Ela precisaria futuramente dar entrada se ela já tem investido esse valor daqui a 30 anos? Então, nesse caso aí, em especial, vai depender assim do que eles vão planejar com relação aos investimentos dela. Porque realmente, se ela já tiver R$1 milhão, talvez não precise de uma aposentadoria no futuro, né? Então, se ela investir esse dinheiro de forma Imagina, adequada... daqui a 30 anos, o rendimento que vai ser mensal, né, doutora? Isso, não vai precisar de uma aposentadoria, e é um caso à parte, né? Mas, geralmente, assim, no Brasil inteiro, todas as pessoas requerem esse benefício, né? Almejam esse benefício que é a aposentadoria do INSS. Então, acredito que, nesse caso... Talvez ela faça uma contribuição aí, dependendo do caso concreto, como um investimento, não como ansiando por um benefício assim, mais rentável, aí vai depender do caso dela mesmo. Entendi. Bom, nós temos uma ligação e eu vou chamar agora a Maria. Boa tarde. Alô? Alô? Eu estou falando. Maria do Carmo, abaixa um pouquinho. Alô? Ai. Será que ela está na linha ainda? Tá, temos mais uma outra pessoa na linha. Fica só uma dica para quem está nos assistindo, você que está assistindo aí pela TV ou até mesmo pelo celular, né, Android ou iOS, não esquecer, principalmente na TV, não esquecer de abaixar um pouquinho o som do volume da sua TV para que você possa ouvir pelo telefone. Alô, Eliette, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Eliette? Eu estou bem, e você? Eu estou ótimo, melhor agora falando contigo. Ai, eu também. Eu já participei do programa do Rinaldi das 18 horas. Ai, que legal. E hoje tem. Eu sempre assisto esse programa. E como agora eu estou saindo mais cedo do meu trabalho, dá para aproveitar e assistir o seu programa. Ah, que legal. Renato, né, Renato? É o Renato, isso mesmo. Ah, Renato, você é muito simpático. Estou muito feliz de conversar com você, viu? Obrigado, Eliette. Um prazer. E você está falando de onde? Eu estou falando de São Paulo, Tucuruvi, conhece? Tucuruvi aqui pertinho. Pertinho, pertinho. Queria tanto que você me desse um abraço, a gente tá pertinho também. Pertinho, Renato. Ô, Eliette, qual que é a pergunta que você tem para Eliane, a doutora Eliane, aqui nessa tarde? Então, é o seguinte, eu trabalho desde os meus 16 anos, né? E a minha carteira de trabalho, que na época eu trabalhava muito na área de administração. E essa carteira de trabalho, em 2010, eu perdi. Aí eu tive que tirar outra carteira e eu fui trabalhar na educação. Eu fiz a pedagogia, hoje eu sou pedagoga. E só de 2010 para cá, eu tenho só na parte da educação.
E outra coisa, quando eu for me aposentar, porque eu estou com 54 anos, ainda eu não me atingi a idade, acho que deve ter uns 24 anos contribuído. Quando eu chegar nos 62 anos, eu não sei se eu vou trabalhar mais, se eu chegar nos 30, que é a mulher, né? Eu gostaria de saber que eu não tenho mais essa carteira como eu perdi. E na carteira digital, tem lá as empresas que eu trabalhei. Como a doutora me falou que parece que tem algumas empresas abertas, na minha carteira digital também tem a minha saída. Eu gostaria de saber como eu perdi essa carteira, se eu chegar a 62 anos, ou tempo de trabalho, se eu vou conseguir me aposentar sem ter essa minha carteira que eu perdi. Oi, Eliette, é ótima sua pergunta. Então, mesmo com a falta da carteira de trabalho, você pode juntar, você pode solicitar, na verdade, no Ministério do Trabalho, uma RAIS. Nessa RAIS também consta os vínculos empregatícios que você tem, das carteiras de trabalho. Então, lá consta também a data da entrada e data da saída. Se esse documento, esses períodos estiverem na RAIS, estiverem no CNIS e não estiver faltando nada, você sim vai conseguir sua aposentadoria mesmo sem a carteira de trabalho. Agora, se não tiver na RAIS, né, esse documento, esse período, e também não constar no CNIS do INSS, aí vale a pena você ir atrás da empresa e solicitar uma ficha de registro de funcionário. Porque aí você vai poder juntar esses documentos no pedido de aposentadoria do INSS e vai constar como tempo de contribuição e também para efeito de cálculo. Só que, e se a empresa faliu? Se a empresa faliu, você pode buscar a massa falida da empresa. Geralmente essa pesquisa é feita pelos tribunais de justiça. Então lá você vai colocar o nome da empresa, vai verificar quem é o síndico da massa falida e aí você vai ver com ele esse documento seu para poder você juntar no pedido da sua aposentadoria. Certo. O olerite que eu tenho, todas as empresas que eu trabalhei, eu tenho guardado. Esse não comprova que eu trabalhei lá, né? O olerite ajuda, mas o INSS, Eliette, ele vai requerer outros documentos. Porque o servidor do INSS, ele sempre, além dos olerites, ele sempre quer mais documentos para poder incluir esse período no CNIS. Eu entendi. Eu queria fazer mais uma pergunta, doutora, mas não sei se eu posso. Pode sim. Pode, rapidinho, vamos lá. Olha, rapidinho. É o seguinte, a minha mãe, ela recebe o LOAS, tá? O meu pai, ele era aposentado por tempo de serviço. Papai recebia um salário mínimo, ele se aposentou com 3 e recebia depois só um salário mínimo. Mamãe também recebe um salário mínimo. O meu pai faleceu ano passado. Minha mãe procurou uma advogada que ela queria pegar a aposentadoria do meu pai, não queria mais o LOAS. Só que a advogada informou para ela que se ela fizer isso, mudou a lei em 2019. Ela ia perder 30% do salário do meu pai, ia ganhar menos, e ia perder o LOAS dela. Isso é correto? Olha, Eliette, o que acontece na maioria dos benefícios é assim. A mulher recebe LOAS e o marido é aposentado. Então, quando você for pedir a pensão por morte da sua mãe, o que vai acontecer? Os benefícios vão se juntar, na verdade, né? Então, mesmo que ela perca os 30%, eu acredito que talvez o cálculo seja um pouquinho mais que o salário mínimo, que é o valor do LOAS. E, na verdade, a pensão por morte, ela dá direito também ao 13º salário, que o benefício do LOAS não dá. Então, pode ser que no caso da sua mãe seja mais vantajoso. Então, mas aí vai ser descontado 30%? Porque o meu pai recebia um salário mínimo também. Então, aí na verdade o que vai acontecer é que vai ser descontado os períodos que sua mãe recebeu de benefício assistencial, que é o LOAS. Ou então os benefícios vão ser feito um encontro dos meses. Então, a partir do momento que a sua mãe pedir a pensão por morte, o LOAS, né, vai ser cessado e ela vai começar a receber pensão por morte. Do INSS. Certo. Só que aí a pensão por morte vai dar direito, né, igual eu falei, ao 13º salário, o que o benefício assistencial não dá. Certo. Então tá bom, doutora, era essa a minha pergunta. Muito obrigada, viu, pelas informações. Estou muito feliz de poder participar novamente. Esse programa é muito bom, a gente aprende muito. Estava vendo até o bordado, que minha mãe vai fazer 80 anos esse mês, Renato. E ela é professora de artesanato. Infelizmente, ela não está aqui, que ela foi dar aula hoje. Que pena. Mas eu vou falar para ela, ela vai ficar muito feliz que eu participei.
Tá, e ela pode vir aqui fazer um artesanato pra gente também. Eu vou falar. Eu vou Isso. falar para ela assim. Ela dá aula pra Promove, aqui no Tremembé. Tá. Ela tem 30 idosas e ela é voluntária, ela não ganha nada. Aham. Fala com a Amandinha que te atendeu aí e marca com ela direitinho pra ela poder fazer um artesanato pra gente bacana aqui. Eu vou falar sim. Tá vou bom? falar sim, Renato. Muito obrigado, Beijo. Renato. Ah, é Anne? É. Perdão, né? Amanda não. Adorei conversar com você, Renato. Olha, eu falei, eu vou ligar para ver se eu consigo. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Obrigada, doutor. Um grande Obrigado, beijo pra Eliette. você. Obrigado. Temos mais uma ligação. Vamos falar agora com a Marli de Santa Amaro. Boa tarde, Marli. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, melhor agora falando contigo. E eu também com você, é um prazer. Sou sua fã e acompanho esse programa todos os dias. Ai, obrigado pelo carinho. Marli, Eu queria tirar uma dúvida, já Sim. pegando o gancho dessa mulher que acabou de falar, né? Sim, a Eliette. Isso, a Eliette. Eu sou viúva, né? E recebo a aposentadoria do meu esposo por morte, claro, né? E eu tenho 62 anos. Eu gostaria de saber se eu não tenho direito de outra aposentadoria ou eu perco a do meu esposo. E assim, antes de eu ficar viúva, eu contribuí um tempo, paguei a aposentadoria, mas acabei deixando para lá. Ficou pendente para lá. Não quis terminar mais. Eu queria que ela me explicasse se eu tenho direito por idade, né? E se eu perco a do meu esposo. Olha, muito Entendeu boa. tudo? Entendi. Muito boa a sua pergunta. Essa é a dúvida da maioria dos segurados do INSS com a reforma da Previdência. Porque, assim, teve uma reforma e a reforma acabou prejudicando muitas mulheres que recebem a pensão por morte do INSS. A senhora pode sim pedir a sua aposentadoria quando completar os 62 anos de idade. O que vai acontecer é que se o valor da pensão por morte do seu esposo for muito alto, a senhora vai talvez ter que escolher entre o benefício mais vantajoso. Então, exemplo, se a sua aposentadoria for no valor de salário mínimo, o seu benefício será de um salário mínimo. E a sua pensão por morte, se foi antes de 2019, não vai ter alteração no valor. Agora, se a morte dele ocorreu depois da reforma da Previdência, esse cálculo da pensão por morte já está em 60%. É porque assim, Renato, depois da reforma da Previdência, um exemplo, o segurado falecido, se ele tivesse uma aposentadoria de R$4.000, então a esposa, né, a viúva, receberia esses R$4.000. Aí veio a reforma da Previdência e colocou assim, não, a viúva agora vai receber só 60% desse valor, não mais os 100% dos R$4.000. Então essa é uma dúvida muito comum das pensionistas do INSS. Se tiver direito à aposentadoria por idade, pode solicitar sim. O que vai acontecer é que a senhora vai ter que escolher o benefício mais vantajoso, mas vai receber os dois benefícios. Respondido, Marli? Sim, tanto do meu esposo, desculpa, posso falar? Sim, pode falar. Tanto do meu esposo quanto da minha aposentadoria por idade, eu não perco. E eu ia falar algo, não sei se é correto, me desculpa se não for. O salário dele acho que chega o quê? 1.200? Entendeu? Então, não sei, acho que não dá nem para comprar remédio. Desculpa a expressão. Nada. Mas eu acho que muito pouco. Então, se eu chegar na idade e querer me aposentar por idade mesmo, não por contribuição, que eu contribuí muito pouco, então se eu conseguir pegar a aposentadoria na minha idade de 70 e poucos anos, vai ser muito mais vantagem do que... Ou eu não perco, também, não sei. Que ele era funcionário público, então ele ganhava muito pouco. Então, aí a senhora, nesse caso, vai ter direito aos dois benefícios mesmo, tanto a aposentadoria por idade da senhora, como a pensão por morte, não vai perder. Ah, tá bom. Tá bom, Marli? Tá bom, eu te agradeço. Eu tinha muito essa dúvida, eu tinha muita vontade. Quando eu vi o debate, eu falei, não, eu tenho que ligar. Obrigada, viu, doutora? De nada. Marli, Obrigada. obrigado pelo carinho, tá bom? Eu que agradeço. Boa tarde. A doutora vai estar deixando o telefone de contato, depois você entra em contato com ela e faz mais outras perguntas. Tá bom. Tá bom? Tá bom, obrigada. Beijo. Viu? Outro, tchau. Tchau. Doutora, muito obrigado pelo carinho. Obrigada Fui a muito você. pertinente. Se a gente deixar aqui, você sabe que o telefone vai tocando Pois é. e muitas outras perguntas vêm. Doutora, eu quero te agradecer. Eu quero te pedir que você deixe redes sociais, onde você atende. Fica à vontade.
Eu quero agradecer essa oportunidade aqui do programa, né, para estar falando de um tema tão, né, intenso que é a aposentadoria, né, que as pessoas têm muitas dúvidas. Ó, meus contatos o meu Instagram é Eliana Cristina Advogada e o telefone do escritório é o 11 98194 6460. Se você tiver alguma dúvida, a gente estará à disposição para te atender. Tá bom. Obrigado, Obrigada, doutora. Renato. Obrigado pelo carinho. Fica aí, tá bom? Bom, pessoal, nós vamos rapidinho para os intervalos comerciais, porque você sabe que no próximo bloco nós temos a culinária doce, aquele bolo de cappuccino. Já provou? Guarda aí, porque temos ingredientes para você, hein? Rapidinho. Obrigado pelo carinho, tá, doutora?